Por que Jesus precisa retornar? Por que é tão importante que ele retorne ao mundo? Para condenar os ímpios. Os apóstolos e o credo de Nicéia, ambos nos lembram que Cristo virá julgar os vivos, ou seja, aqueles que ainda estão vivos, e os mortos. Isso é fundamental para a conclusão desta época maligna. A história deve terminar com o dia do julgamento. A injústica da vida exige isso. É tão injusto que os malvados prosperem enquanto os inocentes sofrem. A grande maioria dos crimes passa despercebida e impune. Caráter e circunstância pessoal, integridade e prosperidade, santidade e felicidade parecem ter pouca correlação. O instinto dita que o bem seja recompensado e o mal seja punido. A justiça de Deus exige isso. Sua bondade foi questionada, pois nunca corrigiu os erros que permitiu. Se ele é realmente o Rei do Universo, também tem a responsabilidade de ser juiz. Se é verdade que Deus não se zomba, pois o homem colherá o que semear. Gálatas 6, 7. Deve haver um dia de acerto de contas quando todas as contas forem liquidadas e todas as faturas estejam pagas integralmente. Mas por que um dia de julgamento? Dado que a morte encerra a oportunidade e resolve um abismo entre o bem e o mal. Por que não julgar cada pessoa no momento da morte, em vez de esperar até que toda a humanidade esteja no banco dos réus? Lucas 16, 26. E além de tudo isso, entre nós e vós há um grande abismo arranjado, para que os que quisessem passar daqui para vós não possam, nem os de lá passar para cá. Porque Deus deve ser publicamente justificado. Ele deve ser visto como justo em suas decisões sobre o nosso destino. Ele foi acusado de injustiça muitas vezes. Essas críticas devem ser silenciadas para que todos possam dizer, como Abraão disse: acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse como o ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Porque Jesus precisava ser publicamente justificado. Sua crucificação foi a maior injustiça de todas, o dia mais sombrio, literalmente, na história da humanidade. A última visão que o mundo teve dele foi como um criminoso caído em desgraça. Todos devem estar presentes para testemunhar a anulação dos veredictos. Porque o povo do Senhor deve ser publicamente justificado. Eles escolheram o lado de Deus e da verdade, mas em um mundo perverso, muitas vezes pagaram o preço com suas vidas por tomar uma posição. Essas são as pessoas às quais Jesus se referiu como seus irmãos e irmãs e devem ser honradas na presença daqueles que as trataram com desprezo e ódio. Hebreus 2:11. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Mateus 25:40. E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então chegará o dia da justiça. Cada ser humano tem 2 compromissos futuros, nenhum dos quais pode ser registrado em um diário ou marcado em um calendário. A primeira nomeação é diferente para cada pessoa, a segunda é a mesma para todos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Muitos imaginam que esse grande tribunal estará no céu, talvez devido à noção equivocada de que todos vão para o céu quando morrem. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Os humanos serão julgados aqui na terra. Este é o lugar onde viveram no pecado. Este é o ponto em que o destino deles será decidido. Como um Deus santo poderia permitir que pecadores entrassem no céu, mesmo que fosse por um único dia? Claro, muitos já terão morrido e precisarão ser trazidos de volta à vida para serem julgados. A Bíblia antecipa a ressurreição tanto dos ímpios quanto dos justos. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. João 5:29. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Todos, quer tenham sido enterrados, cremados ou perdidos no mar, comparecerão diante de seu juiz mais uma vez na terra. Apocalipse 20:12-13. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida.
e os mortos foram julgados pelas coisas que fizeram, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Jesus, o homem, é quem se assentará no grande trono branco, conforme Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus frequentemente afirmou ter autoridade para decidir o destino eterno de nações e indivíduos. Mateus 7:21-23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 13:41-43. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Devido à sua natureza dual, Jesus pode administrar justiça perfeita. Sua humanidade permite que ele compreenda, pois ele viveu em nosso mundo, sob nossas pressões, com nossas tentações, sem vantagens, e ainda assim, sem pecado. Sua divindade lhe confere conhecimento. Ele nos conhece de dentro para fora, nossos pecados ocultos, palavras descuidadas, motivos secretos e emoções mais profundas. Suas decisões serão completamente justas. Além disso, ele levará em consideração nosso conhecimento ou ignorância do que é certo e errado aos olhos de Deus. A Bíblia declara inequivocamente que seremos julgados de acordo com a luz que recebemos, seja a luz plena do Evangelho, a meia-luz dos 10 mandamentos, ou uma luz menor que brilha através da criação externa e da consciência interna. Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 2:12-16. Porque todos os que têm pecado sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que têm pecado sob a lei, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Por outro lado, toda a nossa vida será exposta, cada pensamento, palavra e ação. Romanos 2:6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Tudo está registrado em livros que serão abertos naquele dia. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Que veredicto pode haver senão culpado? Quem sempre fez o que sabia que era certo, mesmo que sua única orientação fosse a própria consciência? Quem evitou toda crítica e condenação aos outros? Mateus 7:1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Nenhum de nós foi o que Deus quis que fôssemos, nem mesmo o que, em nossos melhores momentos, sabíamos que poderíamos e deveríamos ter sido. A sentença é uma morte em vida, em um lugar chamado inferno, separado de Deus, a fonte de tudo o que é bom, excluído do céu e da nova terra, confinado com o diabo, demônios e todos que compartilham sua ira contra o Criador. Serão atormentados, corpo e alma, dia e noite, pelos séculos dos séculos, no lago de fogo. Abriu-se outro livro que é o da vida. Todas as pessoas listadas neste livro serão absolvidas, escapando do veredicto e da sentença. É um livro que existe desde o início dos tempos, mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Êxodo 32, 32, 33. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Porém o Senhor disse a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro.
Os nomes são escritos pelo próprio Deus, numa lista das pessoas que ele confiou a seu Filho. João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Como resultado, esse livro é conhecido como o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como essas pessoas se tornaram elegíveis para a inclusão? Elas depositaram sua fé em Cristo como seu Salvador. Foram guiadas pela fé, acreditando e obedecendo aos mandamentos de Deus. Suas ações demonstraram sua fé. Deve-se dizer que a verdadeira fé não é apenas um passo, mas uma longa caminhada. A essência de crer em uma pessoa é continuar a crer, aconteça o que acontecer. Fé e fidelidade são exatamente a mesma palavra nos idiomas hebraico e grego. Apocalipse 3:5. O que vencer será assim vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Esse é o julgamento final, onde cada pessoa será julgada com base em suas obras, e para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, a sentença será de vida eterna, livre da segunda morte. Apocalipse 20:14-15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o destino eterno que aguarda aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. O dia do juízo é, portanto, um evento crucial na teologia cristã, marcando o momento em que Deus trará justiça completa e final. Esse dia do juízo é descrito como a consumação da história humana, o momento em que todas as contas serão ajustadas e cada pessoa receberá a recompensa ou a punição merecida com base em suas ações e fé. Esse evento representa a manifestação da justiça divina, onde Deus será visto como justo em suas decisões em relação ao destino de cada indivíduo.